iniciando mais um encontro aqui para estudarmos a palavra de Deus, um pouco mais cedo hoje. E o texto que nós vamos meditar sobre está lá em Jeremias 6, versículo 16. E ali está escrito assim: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho? Andai por ele e achareis descanso para vossas almas. Muito bom. É natural nós nos interessarmos, né, por novidades. A mídia toda, jornais, revistas, televisão, eles existem, né, e fazem o quê? Eles satisfazem uma parte da nossa curiosidade sobre coisas novas, coisas que vão aparecendo. Então, a tecnologia, ela avança, sempre buscando coisas que ainda não foram descobertas, ou não ainda foram inventadas, mas eles estão sempre pesquisando e buscando e achando respostas e trazendo sempre novidades, né, para abastecer a nossa necessidade, né, a nossa curiosidade sobre tudo, né? Então, até o comércio sobrevive por quê? Porque ele alimenta, não digo nos itens básicos, né? Mas, no geral, alimenta o desejo das pessoas em ter as coisas. Por exemplo, roupas da moda, coisas eletrônicas de última geração, carros cada vez mais modernos, né? E mesmo os computadores, né? Os celulares de grande tecnologia, que, de repente, nós já bem sabemos, né, que eles já chegam novíssimos às lojas, mas já chegam desatualizados, porque logo em seguida vem coisa nova, né? Muita gente fica até frustrado, né? Compra S20, S30, no mês seguinte está saindo o S50 ou qualquer outro desses modelos, com muito mais recurso, né? E assim os veículos, né? As roupas e modelos e tudo mais. Então, nesse ambiente que valoriza as novidades, não nos surpreende ver que muitas pessoas, muitos mesmos, estão fazendo a mesma coisa em relação às questões espirituais. Ficam buscando novidades, atualizações, novos caminhos, né? Eu diria também até religiões da moda. Mesmo dentro do cristianismo existem muitas tendências, né? E muitos arautos aí oferecendo coisas, né? E caminhos. Então, nessa busca, muitos mesmo acabam se desviando da verdade, a verdade revelada pelo Deus eterno, o Deus que nos criou, o Deus que quer nos guiar sempre, o Deus que nos deu a sua palavra revelada, a Bíblia, né? Onde ali, quando eu digo palavra revelada, é a revelação do próprio Deus que está na sua totalidade ali, disponível a nós, né? Sendo ali desvendadas por aqueles que nascem de novo, pelo Espírito Santo, renovando a palavra e mostrando sempre o caminho. E quando nós lemos, né, eu li parte da mensagem só, né, lá de Jeremias 6,16. Há 2.600 anos, né, aproximadamente, Jeremias, o profeta, ele transmitiu essas palavras do Deus vivo e verdadeiro. E ela completa, ela diz assim: ponde-vos à margem no caminho e vede.
Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele e achareis descanso para vossas almas. Aí ele complementa, mas eles dizem, né? Não andaremos. Quer dizer, já há 2.600 anos atrás, Deus estava, através do profeta, advertindo o que estaria acontecendo. E muitos mesmo fazem isso, né? Ao invés de se pôr à margem do caminho e perguntar pelos caminhos antigos, né? Preferem coisas novas, se recusam a andar na vereda antiga. Então, a jornada do cristão, e eu quero colocar aqui, né, o cristão nascido de novo, verdadeiro, ela pode ser longa ou curta, mas seja qual for o tempo, né, da sua peregrinação nesse mundo, uma coisa que não pode fazer ou deixar acontecer é desviar-se das doutrinas das veredas antigas, nas quais, né, nós temos exemplos na palavra. Aqueles que perseveraram na fé, eles trilharam na vereda antiga. Aqueles que são citados na palavra de Deus é que devem ser a nossa referência. Então, a vigilância, a nossa vigilância deve ser constante, pois há muitas encruzilhadas no nosso caminho. Então, nós temos que cuidar para não sairmos da vereda antiga e cuidar para não tomar, de repente, algum atalho que parece ser mais atraente, mas cujo fim é a perdição eterna. Então, por que nós devemos, né, como cristãos, perguntar e trilhar pelas veredas antigas? Por aquilo que está doutrinariamente colocado na palavra de Deus. Ontem eu falei, até usei o termo, expressão, uma verdade pétrea, né? Ela é única, ela é consistente. E ela que nos mostra as veredas antigas. Por que trilhar por elas? Porque essas trilhas novas que nos são apresentadas, elas são enganosas. Então, o modernismo e o mundanismo que tem penetrado, né, no meio cristão, está levando muitos a se desviarem da simplicidade do Evangelho de Cristo, do momento de oração, do andar em santidade e da fidelidade à sã doutrina bíblica. E essas novas trilhas, né, estão corrompendo o santo caminho, o caminho que conduz à salvação. Lá em Isaías 35:8, está escrito assim: e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem crer que por ele caminhe, quem quer que por ele caminhe, não errará, mesmo sendo um tolo. Então, o caminho santo, a vereda antiga, ela nos conduz em segurança. E ali diz que o imundo, né, o inimigo, não passará por ele, quando nós estivermos trilhando sempre nas veredas antigas, embasados na palavra de Deus, guiados pela palavra de Deus, através do Espírito Santo em nossas vidas. Mas o que está acontecendo, né, a gente tem visto,
e está graçando, né, no mundo, que muitos estão trocando as escrituras sagradas pelos ensinos de homens, e eu diria até por doutrinas de demônios, e fazendo tropeçar aqueles que antes andavam no caminho de Deus. Lá em 1 Timóteo 4, versículo 1 a 2, Paulo, né, escrevendo para Timóteo, e ele traz essa afirmação. Ele diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Então, esses são os ensinos, o que são colocados, são os atalhos que aparecem, né? Muito bonitos, convidativos, né? Asfaltados ou lajotados, coloridos, que atravessam, que cortam ou que estão ali ao lado, né, dessa vereda antiga. Então, nós temos que permanecer aqui para não sermos induzidos a erro e levados, eu diria mesmo, fortemente, uma palavra dizendo a perdição. Então, como nós podemos nos manter, né, nas veredas antigas? Nós temos na palavra a indicação disso, né? São aquelas trilhadas pelos patriarcas, pelos profetas, pelos apóstolos, pelos santos do Novo Testamento, por esses, né, que nos dão testemunho, nos dão exemplo na palavra de Deus. É o caminho do altar de oração, da comunhão plena com Deus, de uma vida de santificação, caminho percorrido, né? Desde Gênesis, por Abel, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Elias, depois Paulo, João, todos os apóstolos e tantos outros, né? Que trilharam esse caminho, o caminho da vereda antiga, Porque esses caminhos, eles são ali, que eu diria assim, aspergidos, né, com o sangue de Cristo. O caminho da escolha que nós fazemos, né, de Cristo Jesus em nossa vida. Nós vamos para o caminho que leva à crucificação de Cristo, à fé em Cristo Jesus, mas muitos estão trocando, né? Essa escolha pelos caminhos mais fáceis que levam, né, aos prazeres do mundo. E os prazeres do mundo é tudo, né, que nos afasta da palavra e de Deus. Então, quando nós andamos, né, pelas veredas antigas, nós estamos ali, né, andando em santificação, porque nós somos santificados quando aceitamos Cristo Jesus na nossa vida. E todos os que andam pelas veredas antigas são justificados, perdoados, né, de todos os seus pecados, de toda a carga que ele poderia estar carregando. Lá em 1 João 7 está escrito: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Onde é que nós andaremos na luz? Andamos na luz quando estamos nas veredas antigas. A vereda antiga, o caminho antigo, ela tem a palavra que nos completa. Nela,
nós aprendemos a verdade e não as fábulas que o mundo traz. Quando nós caminhamos nas veredas antigas, nós estamos sob a direção da palavra de Deus. Lá em 1 Timóteo 1, versículos 3 e 4, Paulo escreveu assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei que permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. O cuidado, né? Paulo estava advertindo pelos ensinos espúrios, aquilo que não tem nada a ver com a palavra, nada que esteja verdadeiramente fundamentado na palavra, coisas que vêm de raciocínios humanos e são colocados como se fosse a palavra de Deus. E se nós não firmarmos, não julgarmos verdadeiramente, nós acabamos sendo desviados da vereda verdadeira, do caminho verdadeiro. E nós, como cristãos, ainda temos em nossa vida o poder do Espírito Santo de Deus dentro de nós e que nos revela sempre qualquer ensinamento da palavra e nos leva a uma consagração, a uma santificação e nos afastam, né, do mundo e do pecado. O poder do Espírito Santo em nós nos faz firmarmos, andarmos retamente nessa vereda antiga, a vereda da palavra. João 15:3 diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E a palavra que está sendo falada está na Bíblia. Está ali onde nós temos acesso a toda a verdade de Deus, com o Espírito Santo nos dirigindo, nos levando a caminhar cada vez mais em frente, seguindo as veredas antigas. Então, o que nós temos que entender que os construtores, né, de novas veredas não têm e nem dão lugar ao Espírito que santifica, que ensina, que vivifica. Eles não têm em si próprios a alegria genuína vinda do alto e nem o poder espiritual mesmo que somente o Espírito Santo de Deus pode promover. Esses que fazem isso, né, que estão ali à margem das veredas antigas, abrindo ali novas estradas, novos caminhos para tentar desviar os que ali estão, né, com palavras, com novos ensinamentos, com, sabe, promessas e tudo mais. Na realidade, eles são, como diria, árvores secas, né? Só tem casca, não tem um cerne. Mas estão ali prometendo, né, um novo caminho, um caminho curto, um caminho reto. Então, o que nós temos que saber é que é perigoso deixar as veredas antigas da Bíblia para andar nos atalhos abertos, né, por homens. Às vezes, homens, né, que estão ali em programas de TV e falando e trazendo e citando, muitas vezes balançando a Bíblia ali, mas colocando, né, nesses momentos de ali, que eu diria de pregação, caminhos que nos desviam das veredas antigas.
da essência da palavra de Deus. Nós, né, sempre depois de uma longa jornada, o que todos nós esperamos é um bom descanso. Porém, o descanso prometido, o descanso que vale a pena, é a marca distintiva, né, do bom e velho caminho, das veredas antigas. Andar por outros caminhos certamente não trará paz nem descanso. Eu digo que trará tormento. Lá em 1 Timóteo 4, né, mesmo, versículos 1, 2 e 16, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência. Nós lemos esse texto agora há pouco. E o verso 16: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Tem cuidado de ti mesmo para não se desviar das veredas antigas, da doutrina, da sã doutrina da palavra. Não se deixe enredar por nenhum ensinamento, né, desses que se arvoram, mensageiros da palavra muitas vezes. Mas continue nesses deveres, porque então se salvará a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Porque quando você cuida de você mesmo, de se manter nas veredas antigas e cuida da sã doutrina, você salva também aqueles que estão ao teu redor, aqueles que te ouvem. Então, as veredas antigas nos conduzem à vida eterna com Cristo Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Está lá em João 14, verso 6. Então, aceite o convite de Jesus. Caminhe com ele, na direção dele, nas veredas antigas. Permita que ele te conduza pelo caminho da justiça, pois ela te levará à presença do nosso Pai Celestial, que é o destino que nós almejamos. Lá em Mateus 7, 13 e 14 está escrito: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Então, estejamos atentos, sabendo, né, que as veredas antigas, as veredas que estão direcionadas, abertas pela palavra genuína de Deus, pelas doutrinas bíblicas e pelo sangue de Cristo aspergido nas nossas vidas, pela fé que nós depositamos nele, pelo nosso novo nascimento, a direção do Espírito Santo nas nossas vidas, é que nós conseguiremos chegar ao nosso destino. Amém? Uma boa tarde a todos e até amanhã, na graça de Deus. Boa tarde, Adilson. Obrigada.